Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo escreve essa carta aos Filipenses, e é uma carta relativamente alegre, bastante alegre. Paulo inicia saudando a todos os santos que se encontravam reunidos, que congregavam na igreja de Filipos. E ele destaca, inclusive, bispos e diáconos. E a eles ele saúda com a graça e a paz da parte do Pai e da parte do Filho. A graça e a paz são resultados da aplicação do plano de salvação do nosso Senhor aos crentes em Cristo. Porque a salvação resulta em reconciliação com Deus e isso é mediante a graça. E ela traz a paz que o mundo não pode dar. Então Paulo deseja isso à igreja de Filipos. E ele faz isso e inicia dizendo da boa lembrança que ele tem a respeito dos filipenses. Essa lembrança é em função do comportamento, das coisas externas, dos frutos que eram manifestados pelos filipenses. Nós nos lembramos que Jesus nos disse que a árvore é conhecida pelos frutos. A boa árvore produz bons frutos. A árvore ruim produz maus frutos. Não pode haver troca, uma árvore boa produzir frutos ruins, nem a árvore má produzir bons frutos. E ele, então, está muito alegre por causa desse testemunho dos filipenses. Fruto de um trabalho que ele tinha feito, quer dizer, ele diz, desde o início vocês se comportam assim, e depois eles vêm cooperando no Evangelho. Essa palavra cooperação significa comunhão. Não só eles ajudavam a suportar o trabalho do apóstolo Paulo, mais à frente ele fala sobre ofertas que ele recebeu dos filipenses, mas também nas orações e no cumprimento do propósito de Deus, que é ser luz para o mundo, elevar o Evangelho a toda criatura, dar um bom testemunho. E Paulo, então, fala sobre isso, dizendo, é justo que eu pense assim de vocês, porque eu trago vocês no meu coração. Minha testemunha é Deus, da saudade que eu sinto de vocês. A gente só tem saudade daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente gosta, né? Daquilo que a gente sente falta. Paulo sentia falta dos filipenses. Por último, nesse texto que nós lemos, ele intercede pelo bom termo da carreira espiritual dos filipenses. E Paulo começa, no versículo 3, fazendo uma oração. E ele diz, eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Ele dá graças. E depois ele faz uma súplica, né? Fazendo sempre com alegria súplicas por vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Então Paulo está dando graças por essas boas recordações e ao mesmo tempo fazendo súplicas para que
a carreira dos filipenses vá a bom termo, para que eles continuem cooperando, para que essa cooperação seja bem-sucedida, né? Da mesma maneira que ela é bem-sucedida desde o primeiro dia até aquele momento que Paulo os escreve. De certa maneira, o começo dessa carta me faz sentir parecido com o apóstolo Paulo, porque, face a essa pandemia, nós não estamos nos encontrando. Nós temos uma vantagem sobre o apóstolo Paulo, que é a tecnologia. Nossos grupos de oração se reúnem virtualmente, e a gente consegue ver a face das pessoas, conversar, trocar ideias, pedidos de oração, orar uns pelos outros. Paulo não tinha essa vantagem naquele tempo. Ele escrevia e a carta levava muito tempo para chegar lá e ser lida na igreja, e depois ele recebia informações da igreja por portadores, né, que levavam muito tempo para voltar. Então, de certa maneira, nós temos uma vantagem aqui, mas isso não impede de nós nos sentirmos saudosos uns dos outros, de nós termos a carência daquele calor humano, daquele encontro, né? E nós esperamos que em breve a gente possa se encontrar de novo aqui e que possamos nos abraçar e possamos manifestar aqui o amor uns pelos outros, traduzido em afeto. Mas, enquanto isso, meus irmãos, Deus continua nos unindo, nos mantendo unidos, nos mantendo uns interessados pelos outros, uns intercedendo pelos outros, e Deus mantém a igreja crescendo desta maneira. Por isso, o resto do texto que nós vamos considerar nas nossas meditações fala não só a respeito da vida da igreja num momento de afastamento, como em qualquer outro momento, porque fala a respeito da obra de Deus que Ele executa em nós. E no versículo 6, logo depois dessa manifestação de Paulo, da alegria, das lembranças que ele tem dos filipenses e das orações que ele faz intercedendo pela cooperação deles no Evangelho, ele diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para cada uma das partes desse versículo e meditar sobre elas. Em primeiro lugar, ele diz assim: aquele que começou. Gostaria de destacar primeiro esse texto. Então, Paulo está plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós. Então, existiu um começo e existe um autor. Esse autor ninguém é mais do que o próprio Deus, porque ninguém existiu antes de Deus. Deus começou uma obra em cada um de nós de maneira unilateral. A palavra de Deus diz que Ele é o idealizador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas, mas Ele tem em mente o seu reino. Um reino que vai de pessoas que estarão com Ele eternamente. Vivendo com Ele e Ele vivendo no meio desse povo. E esse povo perfeito diante dEle. Um povo do qual Ele diz: eu tenho prazer em conviver com Ele. Então lá no futuro, livre de pecados, nós estaremos num estado de santidade tal, de convivência tal com um Deus, que nós vamos poder vê-lo como Ele é, e Ele vai dizer a nós: eu tenho prazer em você estar aqui comigo. Hoje nós temos pecado e vivemos debaixo da misericórdia de Deus e da graça, que é um favor imerecido. Mas lá nos céus, estaremos lá justificados e livres de qualquer pecado. Então o grande plano de Deus é esse reino que um dia estará com Ele lá no Nova Jerusalém. E Ele é o idealizador desse projeto, desse plano. E Ele também é o realizador. É Ele quem executa esse plano e vem executando desde a fundação do mundo. Com relação a essa obra, a Bíblia nos revela a respeito disso o lado humano dela. Nós sabemos que Deus tem feito outras coisas no universo, existe os céus com os anjos, e a Bíblia fala muito pouco para nós a respeito disso. Ela é voltada para os homens e para a questão do relacionamento dos homens com Deus. Então a Bíblia vai falar sobre o reino de Deus com esse homem. E ela começa nos ensinando que esse reino foi montado, foi planejado desde antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo foi escrito o livro da vida, onde estão os nomes dos homens que farão parte desse reino. E antes da fundação do mundo, Jesus já estava lá participando de todo esse processo. Ele é o início de todas as coisas,
e já a missão de resgate do homem pecador já estava estabelecida lá, antes da criação do mundo. Nós olhamos em Colossenses, no capítulo 1, nos versículos de 13 a 17, e eu vou destacar algumas partes só desse texto, onde está escrito que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, é Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Jesus realmente diz lá no Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, de fato, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, ele estava lá no início, já com esse plano todo idealizado. Existe aqui um grande mistério que a Bíblia não nos revela, que é a razão da existência do pecado, a existência do império das trevas. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e quando elas foram criadas, elas eram todas muito boas. E Deus descansou da criação no seu 7º dia e santificou, porque tudo era muito bom. Santificou o 7º dia da semana da criação. E, no entanto, houve o pecado. E quando há o pecado, ocorre a rebelião da criatura inteligente contra o seu Deus Criador. A Bíblia diz que isso não é de responsabilidade de Deus, mas sim da sua criatura. E ela é passível de punição, de morte eterna por causa disso. E Deus não é o responsável por isso, e Deus a condena por isso. Não é? Mas o porquê que Deus permitiu essas coisas, Ele não diz. O porquê que as coisas tinham que ser desse jeito, Ele não diz. Esse é um mistério que a Bíblia não nos revela. Teólogos, às vezes, fazem suposições, fazem deduções, mas não existe um texto da Bíblia que diz assim, Deus permitiu o mal por este motivo, por esta razão. Pelo contrário, Deus repudia o mal e o pecado. Mas esse é um mistério. Agora, o que a Bíblia traz para nós de mensagem e qual é o foco de toda a sua mensagem? É o plano de redenção, que é o que está escrito no versículo 13 de Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a Bíblia toda vai trabalhar em cima deste texto super condensado que está nesse versículo, que é como nós somos chamados, como nós nascemos de novo e como nós chegamos na situação de redenção quando assumirmos posição no reino do Filho do seu amor. Então, Paulo, quando fala, eu estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, ele menciona que houve um começo. Então, existe uma obra, existe um autor e existe um começo. E aquele que começou a obra em vós há de completá-la. Aqui nós já temos uma noção de que o autor desse projeto, o executor desse projeto, o faz unilateralmente. Ele planejou isso e ele executa baseado apenas na sua vontade, no seu poder. Ele não vem perguntar para o objeto da sua obra, o que o objeto acha, se o objeto concorda, se você gostaria de ser desse jeito ou daquele. Mas ele realiza a obra em você, baseado na sua misericórdia, baseado na sua graça, mas amparado e apoiado única e exclusivamente na sua vontade. E nós, como seres humanos, olhando do ponto de vista humano, nós enxergamos o início dessa obra quando somos conscientizados de sermos alvo da misericórdia de Deus. Num certo momento, há uma revelação de Deus, pela ação do Espírito Santo, que nos convence de uma situação de pecado, que convence de uma situação de juízo baseado na justiça de Deus, porque todo pecado tem que ser punido com morte. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus disse para Adão, o dia que você pecar, você vai morrer, você vai se separar eternamente de mim, você vai ser expulso da minha presença. Então, a morte devido ao pecado é isso.
E o juízo é alguém tem que pagar. E a justiça de Deus, ela implica em aplicar juízo, aplicar a penalidade do pecado. Mas também a Bíblia fala a respeito do plano que Deus proveu de fazer com que um ser inocente criado por Ele fosse capaz de remover de nós essa condenação. Então, Ele sofre o juízo em nosso lugar e nos livra de todo juízo. E quando nós somos convencidos dessa situação e passamos por um processo de quebrantamento, onde temos a nossa alma moída pelo sentimento de culpa, Deus nos concede a oportunidade de arrependimento. E ali há uma reconciliação através de um processo de novo nascimento e de conversão subsequente, porque nós agora não queremos mais ser como éramos, e queremos sim andar conforme Ele nos prescreve, sendo a imagem do Seu Filho nesse mundo e sendo seus discípulos, perseguirmos o alvo de sermos como Ele é, aceitável diante de Deus. Então há a remissão de pecados, e o sacrifício de nosso Senhor Jesus lá na cruz, pagou pelos nossos pecados e o colocou numa posição de intercessor diante de Deus. Conforme João escreve na sua primeira carta, se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então Ele é capaz de remover os nossos pecados. Então nós não recebemos mais acusação, por causa da nossa culpa. A nossa culpa é transferida para Ele. Então está aqui o início do ponto de vista humano, quando nós nascemos de novo e quando nós nos convertemos e passamos a ser considerados servos de Deus e somos chamados de filhos de Deus. E aqui nesse momento é importante mencionar aos nossos ouvintes, se tem alguém aqui que nos ouve, que não tem essa consciência, busque na palavra de Deus o caminho, porque Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele mostra de fato onde está a verdade da salvação, e é Ele quem traz vida a todo aquele que está morto nos seus delitos e pecados. E somente a fé nele é capaz de livrar alguém da condenação do inferno, porque a justiça de Deus vai ser feita, todo pecado será pago, e pecado será pago com punição eterna. Mas o texto de Paulo no versículo 6 continua, ele diz que todo aquele ele está plenamente certo, ele está plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Então essa afirmação de Paulo nos deixa cientes de que essa obra ainda não está completa, ela está em curso. E uma coisa interessante que a Bíblia nos mostra é que essa nova criação de Deus em cima de nós, ela é uma criação nova em cima da velha criação. Nós encontramos um exemplo disso numa ilustração quando Deus pede para Jeremias ir à casa do oleiro. Jeremias vai lá na oficina do oleiro e o oleiro está fazendo um vaso e a Bíblia diz que o vaso se desfez na mão do oleiro. Aí o oleiro embolou o vaso de novo e com o mesmo barro que ele tinha ali, ele continuou trabalhando, começou de novo a obra dele ali e fez um vaso da maneira que ele queria. E Deus diz assim para Jeremias, eu não posso fazer a mesma coisa com o povo de Israel? Então ali está um exemplo de que Deus não jogou a sua obra fora e começou uma obra diferente do zero, mas Ele trabalha em cima da velha criatura. E aprove a Deus trabalhar esse vaso novo que nós somos, que é o vaso do projeto original, mesmo tendo se desfeito o barro em suas mãos. E é interessante olhar o sujeito dessa frase, o barro se desfez. Não foi Deus que errou na sua obra e cometeu o erro e aí o barro se desfez por falta de habilidade do oleiro, mas sim o barro se desfez. Mas o oleiro persistente, o oleiro que quer atingir o seu objetivo na sua obra, ele insiste, ele é perseverante e ele trabalha de novo o barro e ele faz o vaso que ele quer fazer. Então é assim que essa obra está em curso nas nossas vidas. Nós vivemos um processo de aperfeiçoamento com transformação. E também a Bíblia nos mostra que esse trabalho é feito de
por Deus nas nossas vidas de dentro para fora. De dentro para fora. Jesus disse que se nós amássemos ao Pai, todo aquele que ama ao Pai e o ama, Ele e o Pai viriam e fariam nele morada. Paulo também adverte, olha, vocês são templo do Espírito Santo, lá numa de suas cartas. O que acontece é que no momento em que nós atendemos a mensagem do Evangelho e nós nos arrependemos do nosso pecado, nós somos convencidos a respeito da nossa situação de pecado e de reprovação diante de Deus, e nós passamos a repudiar o pecado e o seu efeito no nosso caráter e no nosso modo de ser. Deus, na realidade, faz uma faxina no nosso interior, é chamado de um processo de santificação. E Ele vem e faz morada em nós e Ele começa a trabalhar essa obra. Ele vai trabalhando essa obra. E à medida que Ele vai trabalhando, Ele vai aperfeiçoando. E por fim, no dia da redenção, a última coisa que vai ser feita é recebermos os novos corpos no dia da ressurreição. Então ela vem de dentro para fora. Certa vez os líderes religiosos de Israel questionaram a Jesus a respeito da vinda do reino. E ele disse, de fato o reino virá e vai ser revelado a todo mundo, mas eu já digo para vocês, o reino já está presente, ele não vem em visível aparência, mas ele começa dentro de vós. Então ele começa de dentro para fora e ele começa a modificar o nosso ser de dentro para fora. No Velho Testamento nós vemos exemplos simbólicos desse procedimento, desde o início da obra de Deus e a continuidade dela. Lá no Velho Testamento, Deus instituiu a Arca da Aliança e ordenou que Moisés construísse essa arca. E essa arca representa as duas alianças feitas de Deus com o homem. A velha aliança, feita com o homem, com Adão, baseada na lei. Então, dentro da arca tinha o livro, as tábuas da lei. A tampa da arca é o propiciatório, 2 querubins, estátuas de 2 querubins estavam colocados em cima da tampa da arca, do propiciatório, olhando para dentro da arca. E no dia, uma vez por ano, era aspergido o sangue de um cordeiro que era sacrificado, e ele era aspergido sobre o propiciatório. Está ali a segunda aliança, que não é estabelecida com o ser humano, mas com o primogênito de toda a criação, que é Jesus. A segunda aliança é estabelecida com Cristo, e ela não pode falhar. A primeira aliança falhou por conta do homem, de sua vontade própria de querer romper com a aliança com Deus. A segunda aliança é feita com Cristo, e ela não pode falhar, porque Cristo é fiel. A respeito dele, quando ele foi batizado, vem uma voz do céu e diz, este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Então nele Deus tem prazer. E ele veio para fazer discípulos e compor um reino de pessoas de quem Deus vai dizer, eu tenho prazer em todos vocês e eu vou morar com todos vocês. A Arca da Aliança tinha que andar junto com o povo. A Arca da Aliança andava carregada por varas pelos levitas e andava junto com o povo. E ela era colocada dentro da tenda da congregação. E a tenda da congregação tinha todo um ritual para fazer o sacrifício para a remissão de pecados. Os sacerdotes se lavavam em bacias, se purificavam para depois sacrificar um cordeiro no altar e oferecer ali oferta pelo pecado. E esse cordeiro simbolizava a vinda do Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando essa tenda é transformada em templo, Davi reclama, olha, eu vivo em palácios, eu tenho governo num palácio, moro em outro palácio, a arca de Deus está dentro de uma tenda, eu quero fazer um templo. Templo é casa de Deus. E Deus diz para ele assim, escuta, a terra é pequena demais para me conter, ela é o estrado dos meus pés, você quer fazer casa para eu morar? Essa ideia de templo, casa de Deus, é coisa dos homens. Os homens colocavam seus objetos de culto dentro de templos e iam ali fazer oferendas. Então o que diz Deus a Davi? Não, você não pode fazer casa para mim. Davi passa essa mensagem para Salomão, Salomão finalmente constrói o templo
E Salomão consagra o templo com uma oração. E nessa oração ele diz a Deus, é óbvio que isso não pode ser sua morada, mas isso na realidade vai ser uma casa de oração. Então quando o teu povo pecar e te ofender, e vier o castigo, vier a peste, então esse povo virá a essa casa e orará. E o Senhor vai ouvir essa oração daqui, ser misericordioso, e vai sarar as feridas, e vai purificá-los dos seus pecados, e vai reconciliá-los com eles. E quando Salomão fez essa oração, Deus na forma de uma nuvem entrou no templo, e ninguém podia entrar porque Deus estava lá dentro. E a casa foi assim consagrada e aceita. Jesus, quando está lá andando em Jerusalém, vê o templo sendo usado de maneira indevida, estavam fazendo comércios. E ele derruba as bancas dos comerciantes, ele fica muito bravo, ele repreende todo mundo. E os sacerdotes vão falar com ele e dizem, escuta, com que autoridade você está fazendo isso? Quem é que te mandou? Quem é que te autorizou você fazer isso? Porque aquelas pessoas estavam lá comercializando à luz da autorização daqueles líderes religiosos. E Jesus diz assim, a minha casa será chamada casa de oração, vocês a transformaram em covis de salteadores. E ainda diz para eles, vocês destruam esse santuário, e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Então, existe essa relação entre templo com casa de oração. E a partir do momento que Deus vem habitar em nós, e o Espírito Santo também faz de nós sua morada, nós somos agora uma casa de comunhão com Deus. E o que Deus quer de nós é uma comunhão intensa com Ele. Nessa obra de transformação da gente de dentro para fora, tem que haver grande comunhão com o nosso Deus nesse caminho de aperfeiçoamento. Olhando de dentro, aquele que é novo nascido, que é convertido, ele diz como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, porque ele reconhece dentro de si a obra de Deus na sua vida, independente do que esteja acontecendo com ele, aos olhos dos homens, como era o caso de Jó, que estava passando por grandes sofrimentos e provações. Do lado de fora, aqueles que olham para esse ser humano, eles têm que enxergar aquilo que está escrito nas Escrituras, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse é o resultado da ação de Deus na vida de uma pessoa convertida, na vida da pessoa em que Ele está construindo essa nova criatura, esse seu vaso. E a base desse trabalho todo é o amor a Deus. E o amor de Deus por nós e o nosso amor a Ele. É interessante que essa obra é feita em nós, seres inteligentes, conscientes. E Deus vai trabalhar a nossa alma, o nosso ser, para que nós sejamos mais e mais perfeitos como Ele o é. Mais e mais parecidos com Ele. Então existe esse propósito de Deus de atuar, de interagir conosco durante essa obra que Ele faz em nós. E o nosso Senhor Jesus nos adverte, nos orienta dizendo assim, se vocês me amam, vocês vão me obedecer, vocês vão cumprir os meus mandamentos. E amor é conjunto de ações. Amor é conjunto de ações. Então, embora Deus muitas vezes não goste de nós pelas nossas atitudes pecaminosas, Ele nos ama e Ele é perseverante, e Ele é longânimo, e Ele trabalha a nossa vida para que nós sejamos finalmente aceitáveis diante dEle. E Jesus Cristo diz assim, se vocês cumprirem os meus mandamentos, vocês vão permanecer em mim. E se vocês permanecerem em mim, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e eu vou te atender, porque você vai pedir de acordo com a minha vontade. Então nós temos que ter identidade com Deus, e é nessa identidade que nós vamos agradar a Deus. E Jesus diz assim, vocês têm que ser meus discípulos, vocês têm que fazer o que eu mando, vocês têm que ser como eu, e só tem um jeito de ser meu discípulo, você tem que negar a si mesmo. E negar a si mesmo implica em abrir mão daquelas coisas do velho homem, daquelas coisas com as quais nós estamos acostumados. Significa eu deixar para lá os meus interesses e perseguir os interesses do meu Criador. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Deus sabe que nós precisamos de muitas coisas. Deus sabe que nós temos necessidade nesse mundo. Deus sabe que nós temos relações de afeto. Deus sabe que muitas coisas acontecem que nos trazem tristezas aqui, mas Ele não quer que essas coisas norteiem nossa vida. Ele quer que tenhamos confiança total nele,
Por isso Jesus disse, olha, se alguém amar mais pai ou mãe do que eu, se alguém amar mais filho ou irmão, ele não é digno de mim. Ora, mas ele é o autor dos afetos. Ele quer que os discípulos se andem, se amem, se gostem, caminhem juntos, se preocupem uns pelos outros. Por que ele diz isso? Ele diz que isso não é para nortear a nossa vida. Essas coisas são resultado da presença de Deus em nós e da comunhão que Ele promove também no corpo de Cristo, que é a igreja, e dentro do seu reino. Nessa vida nossa, então, nós passamos por provações, associadas com tentações, e todas essas provações têm um fim proveitoso, e o fim é nos promover num estágio numa caminhada de perseverança, nos promover a um nível cada vez mais próximo daquele do Senhor Jesus. Portanto, está escrito que nós devemos ter por motivo de muita alegria o passar por provações. Provações são necessárias, não são agradáveis, mas elas são importantes, porque elas fazem com que desenvolvamos confiança no nosso Deus, certeza de que Ele está no controle de todas as coisas, como nós lemos no Salmo 96, no início do nosso culto. Na nossa vida nós passamos por cirurgias. Cirurgias são necessárias. Paulo diz que agora que ele era convertido, agora que ele conhecia a Deus, e ele sabia das coisas boas, ele queria fazer o bem, mas ele descobre uma outra força dentro dele que o colocava numa situação de reprovação, porque o querer fazer o bem estava nele, mas não a capacidade de realizar. A tal ponto que ele ficava desesperado, dizendo, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o corpo o levava a cometer pecados e a fazer coisas ruins, enquanto que a mente estava conectada com Cristo. E aí ele diz que graças a Deus, porque ele estava crucificado com Cristo, o corpo dele estava lá. Por isso ele escravizava o seu corpo no sentido de não permitir que as vontades desse mundo se opusessem à vontade de Deus e fossem bem-sucedidas. Então Paulo trabalha, ele diz esmurrando o próprio corpo, num sentido figurado, dizendo, eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que a graça de Deus superabunde em mim e eu seja um verdadeiro discípulo de Deus e produza os frutos necessários para cumprir a vontade de Deus e mostrar santificação e me aproximar cada vez mais de Deus. E ele diz assim, olha, eu continuo prosseguindo para esse alvo da perfeição em Cristo. Eu não cheguei lá ainda, eu não alcancei, mas eu continuo perseguindo esse alvo, continuo caminhando em direção a Ele. E eu vou alcançar quando eu chegar lá nos céus e receber a coroa da vitória do nosso Senhor Jesus. Então Paulo tinha essa consciência e diz isso. E para a gente seguir nesse caminho, nós temos que olhar a luz de Jesus. Nós temos que botar os olhos nele, ficar fixos, olhando para o Senhor e andando, sempre olhando para essa luz, mesmo que a gente passe por caminhos de trevas. Eu me lembro quando eu fiz cirurgia de vista. Nosso irmão Fábio me operou. Demorou para eu ir lá fazer a cirurgia, porque eu conhecia o procedimento, eu trabalhava com coisas óticas e eu tinha um medo danado daquele negócio dar errado. Mas um dia eu sentei naquela cadeira, que parecia uma cadeira de dentista, e o Fábio me orientou assim, olha, você vai ver uma luz vermelhinha, você tem que ficar olhando para essa luz, não tira o olho da direção dessa luz. E eu fiquei lá, mas eu estava nervoso, e de vez em quando ele me alertava, olha para a luz, olha para a luz. E de repente tudo ficou escuro, porque ele abriu o meu olho, eu não via mais nada, ficou tudo escuro, mas depois voltou, e a minha vista ficou perfeita, e depois que eu me recuperei, eu estava que nem uma criança, olhando para tudo quanto é lado e lendo as coisas sem óculos, né? E todo mundo rindo de mim, da minha atitude, porque eu parecia mesmo uma criança. E eu penso nessa experiência, e vejo que na nossa vida nós vamos passar por cirurgias mesmo, e tem horas que vai sumir tudo, nós só vamos ver trevas, mas nós temos que olhar para a luz de Cristo. E como o salmista lá no Salmo 23, ele diz, mesmo que eu passe pela sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo. Tem uma vara e um cajado me conduzindo, e nessa condução eles me consolam. Quem precisa de consolo é quem está passando por aflição. Então, na nossa vida, nós vamos passar por aflições, mas nós temos que ter certeza de que os nossos caminhos são dirigidos por Deus,
E muitas vezes essa aflição vai nos confrontar com nós mesmos. E nós vamos nos sentir como o apóstolo Paulo, meio que desesperados, porque nós não conseguimos fazer o bem que Deus quer que façamos. Mas aí nós temos que lembrar que Deus nos consola dizendo assim, o Espírito Santo é o Consolador. Ele diz assim, olha, fica tranquilo e confiante, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o que Ele fará? Está no versículo seguinte, fará sobressair essa justiça tua como o sol ao meio-dia. Então é fazer a nossa luz brilhar mais e mais até ser dia perfeito. E aí Paulo no versículo 9 faz uma segunda oração. E ele diz, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo faz esta oração, para que aquele projeto de Deus que está sendo feito nos Filipenses, ele seja levado a bom termo, e que finalmente eles cheguem no dia de Cristo inculpáveis, sinceros, nessa jornada aprovando apenas as coisas excelentes. Finalmente, meus irmãos, lá naquele dia haverá a redenção do corpo, lá na ressurreição. A Bíblia diz lá em Judas 24, que nós seremos apresentados a Deus ressurretos por Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vai nos apresentar a Deus no último dia, exultante com a sua obra. Se a gente olhar lá no Velho Testamento, em Isaías, quando fala do sacrifício do servo de Deus, está escrito que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então, meus irmãos, nós mortos nos nossos delitos e pecados, recebemos salvação, recebemos não punição pelos pecados, porque o Senhor Jesus fez um trabalho penoso de receber em si mesmo a nossa punição. E nós mortos primeiro, agora somos vivos diante dele. Somos vivos e seremos apresentados a Deus pelo próprio Senhor Jesus no dia da ressurreição. E a Bíblia diz que todos aqueles que morrem em Cristo, desde Adão até agora, as suas almas estão lá diante do trono de Deus, sem corpos. Então ainda há algo no plano de redenção a ser cumprido, eles estão lá diante de Deus consolados. Mas no dia de Cristo eles ressuscitarão aqui embaixo. E Paulo lá em Tessalonicenses diz, olha, nós não vamos anteceder os que estão dormindo. Eles vão ressuscitar primeiro e daí nós vamos receber novos corpos junto com ele e juntos seremos levados à presença de Deus por Jesus Cristo para ser apresentado lá no trono de Deus para começar de novo, um novo começo para nós da raça humana. Um novo começo que a Bíblia diz o seguinte a respeito disso, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para esse dia. Há algumas sinalizações. O Apocalipse mostra uma nova Jerusalém descendo da parte de Deus, ataviada como noiva, para que nessa nova Jerusalém convivamos com Ele. Deus está lá, não tem mais luzes produzidas por qualquer outro tipo de objeto ou criação, nem o sol, nem a lua, nem estrelas. Deus é a luz, Ele habita no meio do seu povo, como Ele sinalizou no tempo de Israel, quando Ele fazia a Arca da Aliança andar junto, e Ele andava no meio do povo. E portanto, meus irmãos, fica para nós uma exortação, que assim como Paulo, nós sejamos diligentes prosseguindo para o alvo, que nós prossigamos para o alvo amando a Deus. Amar é atitude, repudiando as coisas ruins, negando a si mesmo e perseguindo as coisas que são lá do alto, inclusive com a nossa mente. Paulo diz assim, pensai nas coisas lá do alto, não pensem nas coisas ruins, mas que ocupe o vosso pensamento as coisas lá do alto. Que intercedamos uns pelos outros, que amemos uns aos outros, e que esse amor seja traduzido mesmo em ações, mesmo quando a gente não estiver gostando uns dos outros, o amor tem que existir. Intercedamos uns pelos outros, temos que manifestar afeto uns pelos outros. E acima de tudo, temos que produzir frutos de justiça, como diz Paulo aqui,
deixando a nossa luz brilhar mais e mais, até que no nosso procedimento, no nosso contato com esse mundo que está em trevas, nós sejamos vistos como um dia quase perfeito. Ele vai ser perfeito lá na glória com o nosso Senhor Jesus, quando formos apresentados diante de Deus, e que no nosso viver diário, honremos ao nosso Deus com nossas ações, com os nossos pensamentos. Que seja assim, meus irmãos, a nossa vida, que seja isso que nos console, que há um Deus trabalhando em nós de maneira unilateral, que quando estivermos desanimados, quando estivermos caindo em erros, Ele vai nos buscar, vai nos recuperar. Há cirurgias, há repreensões que não são agradáveis, mas no final, nos reuniremos todos juntos com Ele nos céus, para iniciarmos o reino de Deus lá, numa nova era, numa situação que nós não sabemos mensurar, mas temos a certeza de que vai ser algo muito mais excelente do que tudo aquilo que poderíamos imaginar. Que essas coisas nos consolem, que essas coisas estejam presentes no nosso dia a dia e contribuam para o nosso ânimo de perseguir mais e mais a perfeição diante do nosso Deus pela ação do seu Espírito Santo em nós. Amém.